Bom dia, sétimo ano. Como estão? Espero que todos estejam bem. Eu desejo um dia muito abençoado para todos vocês, ok? Bom dia aos pais também. Que vocês possam estar bem na presença de Cristo, ok? Muito bem. Nós vamos continuar a nossa história sobre a Reforma Protestante, tá bom? Nós vimos na aula passada como a igreja ela estava enfrentando algumas crises, porque pelo Renascimento, pelas ideias do Renascimento e outras mais, as suas teorias elas estavam sendo colocadas em dúvida, não é? E então aconteceu algo que ainda influenciou para que essa crise aumentasse. Foi justamente o surgimento do protestantismo. Aí nós vimos, Martinho Lutero, como pai da Reforma Protestante, ele acusou a igreja de estar fazendo algo errado, principalmente em relação às indulgências, E então a gente vai ver um pouquinho agora sobre o que aconteceu depois disso, tá certo? Você pode vir comigo para a página 84. Bom, Martinho Lutero, na verdade, ele não pretendia sair da Igreja Católica. Ele só queria que a sua igreja reconhecesse seus erros e parasse de praticá-los, certo? Mas aconteceu que ele começou a defender a justificação pela fé, contrariando aquilo que a igreja acreditava. A igreja acreditava na justificação pelas obras, ou seja, as pessoas teriam que pagar, fazer penitências, longas caminhadas, andar de joelhos e tudo mais, e isso chamava-se justificação pelas obras. As pessoas faziam essas coisas para serem aceitas por Deus. Mas Martinho Lutero, ele defendeu a justificação pela fé, ou seja, apenas crer em Cristo, a pessoa crendo em Cristo, o seu sacrifício, a pessoa já tem então a salvação garantida, não é mesmo? E assim Martinho Lutero começou a acusar a igreja e ele escreveu 95 teses. Essas teses queriam dizer, eram artigos que ele escrevia relacionados aos erros da igreja. Em uma manhã ele apregoou essas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Então todas as pessoas que passavam por ali poderiam olhar e ler, Aquelas que sabiam ler, elas poderiam então ler aquilo que Lutero tinha escrito e colocado ali. Então a igreja, ela reagiu contra Lutero. Ela também começou a persegui-lo. O Papa Leão X, aquele Papa que era da família Médici, ele excomungou Lutero. E agora ele não fazia mais parte do rol de membros da Igreja Católica. E aí surge o primeiro movimento protestante, que é justamente o luteranismo, aqueles que seguiam Martinho Lutero. E a igreja só não conseguiu matá-lo porque os príncipes alemães o protegeram. Quando ele ia para o lugar de execução, os príncipes alemães, então, eles sequestraram Martinho Lutero e levaram ele para ficar refugiado em um dos seus castelos. E ali, nesse refúgio, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Maravilhoso, não é? E agora muitas pessoas poderiam então ter acesso à Bíblia ou então parte dela através da leitura em alemão, tá certo? Mas o protestantismo não ficou só por aí. Na Suíça havia um homem chamado João Calvino. Na verdade ele era francês, mas morava na Suíça. Então ele recebeu cartas, ele soube por algum familiar sobre a reforma protestante que Lutero estava fazendo. E então ele resolveu se unir a esse movimento, só que não totalmente igual ao luteranismo. Ele criou a sua teoria, a teoria que seria para firmar os passos da nova igreja, que seria a predestinação. O que seria isso? A predestinação queria dizer que Deus já sabe, mesmo antes do nosso nascimento, Ele já sabe se nós vamos nos salvar ou vamos nos perder, tá certo?
E essa é uma das bases da igreja presbiteriana até os dias de hoje, tá certo? João Calvino, ele agradou aquela classe de pessoas, os burgueses, que não eram bem vistos pela igreja porque ganhavam muito dinheiro. Então agora os burgueses poderiam ter uma igreja onde adorar a Deus sem nenhum problema, ok? Os calvinistas, eles são chamados na França de huguenotes, e na Inglaterra eles são chamados de puritanos ou presbiterianos. Aqui no Brasil também são chamados de presbiterianos, tá certo? Mas nós vemos também a reforma na Inglaterra. A reforma aqui na Inglaterra foi assim um tanto quanto diferente. Não foi uma questão doutrinária, mas mais uma questão política, porque o rei Henrique VIII, ele queria se separar da sua esposa, Catarina de Aragão. Ela não lhe dava nenhum filho homem, então ele resolveu separar-se de Catarina e se casar com Ana Bolena, que era uma mulher com quem ele tinha um relacionamento extraconjugal. Então ele foi até a igreja para que ela fizesse o divórcio, e a igreja não aceitou fazer o divórcio, principalmente porque ele era um rei, né? Era uma coisa bem mais séria. E então ele confiscou as terras da igreja, né, em represália. Ele confiscou as terras da igreja e fundou uma congregação a qual ele iria conseguir fazer o seu divórcio. Então ele fundou a igreja anglicana, tá certo? E o anglicanismo passou a ser a religião oficial da Inglaterra. E é até hoje, até os dias atuais, o anglicanismo é a religião muito forte e oficial da Inglaterra. Então nós já vimos, o protestantismo chegou na Suíça, chegou na Inglaterra, né, já tinha chegado na Alemanha, e assim ele foi, as luzes da reforma protestante foram se espalhando por todos os cantos da terra, tá certo? Só que a igreja, ela não ficou calada, ela resolveu reagir. Então a reação da igreja foi de duas maneiras. Primeiro, ela fez uma reforma dentro de si, expulsou alguns padres corruptos e começou a trazer novos padres para compor o quadro, né, de monges, bispos, abades, todas essas pessoas que faziam parte do clero. E a outra forma de reação foi através do Tribunal de Inquisição. Esse Tribunal de Inquisição era o seguinte: as pessoas elas eram presas, eram condenadas e eram mortas. Geralmente elas eram mortas na fogueira, tá certo? Naquele tempo a igreja já perseguia algumas classes de pessoas, como por exemplo muçulmanos, judeus, ciganos, homossexuais. A igreja já perseguia, tá bom? E agora, não é, tinha os protestantes também para ela perseguir. Então, a história do registro é que milhares de pessoas foram mortas por serem protestantes, tá bom? É claro que hoje esses atos da igreja católica ficaram para trás, não é mesmo? Não é mais assim que ela se mostra para a sociedade. É uma igreja séria, muito grande, é uma igreja universal, não é mesmo? E uma coisa importante é que hoje a igreja católica, ela tenta conviver com todas as religiões, certo? E em falando de religião, a gente termina lembrando que a religião é algo muito pessoal, é algo muito importante na vida de cada um. Então, por isso é que eu e você precisamos respeitar a religião das outras pessoas, não importa qual seja. O importante é que nós precisamos ser pessoas tolerantes e respeitar a religião das pessoas ao nosso redor, ok? A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até outra aula. Tchau!